Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa página Seminário Palavra de Fogo. Eu quero, através dessa transmissão, convidar você a estar conosco. Durante a semana, mais ou menos umas 3 transmissões, nós vamos estar aqui celebrando, ouvindo a Palavra de Deus. Amém? Ouvir a Palavra de Deus é celebrar. Celebrar significa contar aquilo que Deus tem feito para a sua vida ou está abençoando você. Nessa live, eu queria trazer para você uma palavra sobre luz. O que a luz representa na Bíblia para nós e o que a luz traz para a nossa vida, aquilo que é importante para você entender sobre a luz. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Salmo de número 119, o maior salmo que existe na Bíblia, esse salmo é um salmo cheio de lições poderosas, que nos inspira, que nos ajuda a entender algumas coisas. O Salmo 119, ele trabalha a vida espiritual, a vida emocional e até mesmo a vida profissional. Quando você lê e percebe o que ele fala. No Salmo 119, aqui, olha, eu quero ler o 105. É o maior salmo da Bíblia. Ele nos mostra algo muito interessante acerca de Davi. Ele diz assim, ó, Salmo 119, versículo 5. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu quero permanecer essa palavra luz. Nós temos aqui, a tua palavra é lâmpada. A lâmpada fala também de uma luz. Quando nós encontramos a palavra lâmpada na Bíblia, ela na verdade significa candeeiro ou candeia. Essa lâmpada aqui na Bíblia, ela representa isso. E essa lâmpada aqui, ela diz, olha, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, aqui está representando duas palavras interessantes, pés e caminho, lâmpada e luz. Se você pegar aqui, você vai, eu não estou com o quadro aqui, mas você pode perceber que tem duas palavras aqui que no hebraico são sinônimos. Aqui, quando nós estamos lendo o português, não aparece não dá para aparecer totalmente isso. Mas quando você pega aqui no hebraico, você vai ver que isso significa uma coisa muito interessante. O que significa? Ela significa, por exemplo, palavra e caminhos, lâmpada e pés. Mas, observe aqui, olha, lâmpada e luz é a representação da mesma coisa. E a palavra para caminho, e a palavra para os pés também representa a mesma coisa. Por quê? Porque aqui está dizendo sobre guiar, está dizendo sobre andar. Aqui primeiro diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, essa lâmpada vai iluminar os seus caminhos. Mas essa lâmpada, na verdade, é a luz. E o que é a luz, na verdade? Quando nós pegamos a palavra luz na Bíblia, nós encontramos várias coisas interessantes. Primeiro, esse Salmo 119, quando você pega o Salmo 119, ele é um salmo que existe algumas letras sobre ele, que significa o alfabeto hebraico. São 22 letras que você pode pegar e cada letra dessa vai ter um significado. Na verdade, o Salmo 119, ele tem, na verdade, 26 funções poderosas que dentro dela, para a gente ter um entendimento do que Deus está falando conosco acerca disso. Mas o interessante é quando você pega aqui, olha, o Salmo 119, ele na verdade, ele tem 3 aspectos importantes. Primeiro, a natureza da palavra, a qualificação de quem estuda a palavra e também ele tem os métodos e as técnicas de como estudar a palavra. O Salmo 119, na verdade, ele é um salmo que ele trabalha a palavra de Deus e ele nos instrui a como estudar a palavra de Deus. Aí ele vai nos dizer o seguinte, que aqui dentro nós temos a natureza da palavra de Deus. Ele vai dizer como que a natureza da palavra, da onde vem a palavra e qual que é a maior natureza da palavra. São duas coisas essenciais, a lâmpada e a luz. A palavra tem a natureza de luz, ou seja, a palavra é a luz, a palavra é a lâmpada. Depois ele diz também o seguinte, as qualificações de quem estuda. Quando você lê o Salmo 119, você vai ver que aqui dentro tem as qualificações de quem estuda a palavra. São 176 versículos, que dentro desses 76 versículos, nós temos 22 consoantes, que é o alfabeto hebraico.
E dentro desse alfabeto hebraico, nós encontramos o seguinte, que cada letra tem 8 estrofes. Cada letra. Por exemplo, quando você pega o capítulo 119, versículo 1, aí vem o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Aí para aqui no 8. A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, líder, boi. Existem 8 características do líder, que é Aleph, boi. Ou seja, que ele é as 8 características de uma liderança aqui dentro. Quando você estuda. Existem algumas curiosidades aqui dentro. Por exemplo, no Salmo 119, existe 25 vezes a palavra lei. E existe aqui dentro 25 vezes a palavra lei, 8 vezes a palavra palavra existe 8 vezes. Quando você lê, você vai ver que existe 11 vezes a palavra amar, a palavra falar, ou seja, e amar a palavra de Deus. Quando você vê aqui, você vai encontrar 11 vezes a palavra falar. Ou seja, fala sobre como amar a palavra de Deus. E 21 vezes a palavra mandamento aqui dentro. Não é por acaso. Aqui tem mandamento, 21 vezes, estatutos, 21 vezes. E aqui dentro também nós vamos ter a palavra no singular, 36 vezes essa palavra. Por quê? Palavras no plural é uma coisa na Bíblia. Palavra no singular e maiúscula representa o próprio Jesus. Então, quando eu digo assim, olha, eu estou lendo a palavra, não, você está lendo a Escritura. Palavra é o próprio Jesus. O próprio Jesus é a palavra. Vamos ver aí, olha, João capítulo 1, versículo de número 1, ó. João, capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ver lá. Ó. Lá diz assim, olha. Lá diz assim, ó. 1. Ó. No princípio era a palavra. Em algumas vezes está escrito o verbo, mas o verbo é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Que palavra é essa? Essa palavra é o próprio Jesus. Essa palavra é o próprio Jesus. Aqui claramente a palavra é o próprio Jesus. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Olha, lá no versículo, estou no capítulo 1 do Evangelho de João. Lá no versículo de número 1 ainda, e o versículo que eu quero ler, peraí que eu vou achar o versículo aqui. É o versículo de número 2. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui diz que a palavra é a luz. Então, o que é a luz na Bíblia? A luz na Bíblia é o próprio Jesus. E quando você pega Gênesis no capítulo de número 1, vamos ver lá, ó, número 1. Número 1, você vai ver como é importante entender essa questão da luz. O versículo 3 diz assim, olha, haja luz e houve luz. Esse haja luz e houve luz, aí você vai vendo, essa luz representa o próprio Cristo, representa Jesus. Mas aí ele diz, houve luz, 1. Não, haja luz, 1. Houve luz, 2. E viu Deus que a luz era boa, 3. E separou a luz das trevas, 4. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E assim foi a tarde e a manhã do segundo dia. Você vai encontrar 5 vezes a palavra luz. Por que existe 5 vezes a palavra luz? Porque luz aqui na Bíblia, vamos voltar agora. O Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você precisa ter luz para os seus caminhos. E como eu vou ter luz para os meus caminhos? A luz na Bíblia representa a própria palavra. E a palavra representa a sabedoria de Deus. Representa o conhecimento. Para mim entender sobre a luz, e entender o que a Bíblia quer dizer sobre a luz, eu preciso o quê? Eu preciso automaticamente entender que a luz representa Cristo e que a luz na minha vida é o conhecimento de Cristo. Eu estou caminhando sobre o conhecimento de Cristo. Eu só vou conseguir ter maturidade
na minha vida espiritual através dessa luz. Por que aqui em Gênesis tem 5 vezes a luz? Porque a primeira luz, haja luz, é o Gênesis, é o livro de Gênesis. Depois, houve luz, é o Êxodo. Depois que haja luz, houve o Gênesis, depois houve um espaço. Esse espaço é o Êxodo, o livro de Êxodo. Depois vem, e viu Deus que a luz era boa. Levítico é o livro Vaikra, que na verdade ele chamou, não é Levítico o nome certo, aqui representa o seguinte, claramente representa o livro de Levítico. E depois diz, e separou a luz das trevas. Essa separação de luz das trevas é o livro de Números, aqui na nossa Bíblia. E o quinto livro, que é o último livro, e Deus chamou a luz dia, Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio é o que se repete. Ele repete tudo que já foi falado no livro de Deuteronômio. Então, essas 5 luzes representam os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que nós chamamos, que ele retrata o Cristo como luz para a vida das pessoas. Agora, quando você pega aqui, ó, vamos voltar. O Salmo 119, versículo 5 diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A luz na Bíblia, ela representa Cristo e ela também representa o que? Conhecimento. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você não consegue chegar aonde Cristo tem para a sua vida. Porque o conhecimento da palavra de Deus é que vai gerar luz para o seu caminho. Você só vai ter uma boa caminhada se você tiver essa luz. Por que existe 5 vezes a palavra luz aqui que eu li em Gênesis no capítulo 1? Porque o povo de Deus caminhou 42 lugares. Eles andaram 42 lugares para chegar em Canaã. Canaã é uma tipologia de Cristo. O Cristo inclusivo, ou seja, o Cristo todo, a totalidade de Cristo está na terra de Canaã. Então, eles andaram 42 lugares que eles passaram, que é chamado 42 jornadas. E durante esse período eles tinham o quê? A luz, que é Cristo. Por quê? Porque o conhecimento vai gerar maturidade. E o conhecimento vai te levar à maturidade. Então você precisa ir até Cristo através da maturidade. E essa maturidade que você precisa para chegar lá em Cristo. Agora, olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 6, o próprio Jesus disse, olha, lâmpada do corpo são os olhos. Então a lâmpada do corpo são os olhos. Agora vamos lembrar? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Aqui diz agora Jesus dizendo, a lâmpada do corpo são os olhos. Então a minha lâmpada aqui, ó, os meus olhos precisam ser e estar sobre a palavra de Deus, para ser lâmpada para os meus pés. Então a lâmpada para os meus pés, lâmpada, aí versículo 6:22 fala, Mateus 6:22, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. O que a Bíblia está dizendo? Que se os seus olhos forem bons, você terá luz no corpo inteiro. Essa luz no corpo inteiro representa conhecimento de Deus, testemunho de Deus, vida de Deus, promessa de Deus. Aquela pessoa que está longe, ela olha para você e ela vê a luz de Deus em você. Por que ela olha para você e vê a luz de Deus em você? Por causa dessa luz que está sobre você. Olha só, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem malignos, o teu corpo estará nas trevas. Portanto, se a luz que ainda houver em ti for escuridão mortal, quão grande será tal escuridão. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que você precisa ter na sua vida uma coisinha chamada luz. Essa luz aqui, olha, o que é a luz? A luz, na verdade, quando a Bíblia fala sobre a luz, ela está falando sobre o conhecimento de Deus sobre você. Como é que você vai concluir os projetos de Deus na sua vida? Através do conhecimento da luz. O que é a luz? A luz é que revela o seu problema. A luz é que revela aonde está o seu problema. A palavra de Deus, ela revela para você aonde está o seu problema. Por exemplo, se você... Aqui está dizendo, olha, se os seus olhos... Se a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se você não consegue ver na sua frente luz, automaticamente você vai ser trevas o tempo todo. E aqui diz que o corpo todo estará cheio de luz. Qual o exemplo que eu te daria de um corpo cheio de luz? Quando um corpo é cheio de luz, você olha para aquele corpo, você vai ver ele iluminado.
Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos uma pessoa na Bíblia interessante, chamado José. José, ele tinha uma túnica multicolorida. Vamos ver lá, ó. Você vai entender agora onde eu quero chegar. Primeiro, o que é luz? A luz, quando nós falamos de luz, o que é uma luz na verdade? A luz do sol. A luz, na verdade, ela tem uma cor. Essa cor da luz é todas as cores juntas. Por exemplo, o arco celeste, que as pessoas chamam de arco-íris, que não é essa palavra, é arco celeste. Tem 7 cores. Essas 7 cores formam uma cor só. Quando você pega as 7 cores, elas formam uma luz. Essa luz branca ali, olha, é formada de 7 cores. Por que ela é formada de 7 cores? Na verdade, a luz, ela tem 7 cores nela. Só que quando se mescla as 7 cores, torna uma cor só, que é chamada de luz. Agora, olha o que a Bíblia diz. Quando você estuda a história de José, você vai ver lá no capítulo de número 37, o versículo de número 3. Israel amava mais a José do que a todos os demais irmãos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de várias cores. Algumas Bíblias vai dizer que fez uma túnica colorida, cheia de cores. Na verdade, a roupa de José tinha 2 características. A primeira característica, ela era multicolorida. Ela era cheia de cores. Que cores são essas? São as 7 cores do arco celeste. Por que são as 7 cores do arco celeste? Porque o arco celeste ele tem 7 cores. Porque Deus estava dizendo para Noé, olha Noé, isso é uma aliança que eu estou fazendo, que você não vai morrer mais afogado, que não vai ter água para te afogar. Aquelas cores em José representa o que? O arco celeste, uma aliança que José tinha com Deus. É tanto que jogaram José numa cisterna, e a cisterna estava seca. Ele não morreu afogado, por quê? Porque ele tinha uma aliança no corpo dele. E a Bíblia diz que de longe os irmãos de José viam ele. Olha, no capítulo de número 37, lá no versículo de número... quer ver? 37, 18 fala: e quando eles de longe o viram aproximar-se, antes que chegasse aonde estava, conspiraram contra ele para o matar. Os irmãos de José olhavam e viam José de longe. Por quê? Por causa daquela túnica colorida que ele estava. Aquela túnica colorida representa a luz. José tinha luz sobre o corpo dele. Porque se os seus olhos forem bons, olha, lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Jesus falou em Mateus 6, 22, sabe o que fazia com que os irmãos de José odiassem José? Que os irmãos de José conspirassem contra José? Porque José tinha o corpo coberto de luz. Você sabe por que as pessoas te invejam? Por que as pessoas falam mal de você? Por que as pessoas levantam contra você? Porque você tem essa túnica cheia de luz. Então você não deve se preocupar porque as pessoas te odeiam. Você não deve se preocupar porque as pessoas falam mal de você. Porque as pessoas viram o rosto. Você, ao contrário, você tem que levantar a sua cabeça. Por quê? Porque você tem uma túnica que eles não têm. Você tem luz. E as trevas combatem contra a luz. É esse o problema de José. Os 11 irmãos de José combatiam contra ele, lutavam contra ele, viviam contra ele. Por quê? Falavam mal dele, tinham inveja dele. Sabe por quê? Porque José tinha o corpo cheio de luz. Se eles te invejam, se eles falam mal de você, é porque você tem uma túnica colorida. É porque o arco celeste de Deus resplandece sobre a sua vida. Só que o problema não é essas vestes, o problema é você ver essas vestes. Porque olha o que a Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. Então os seus olhos precisam ser diferentes dos outros olhos. Você precisa olhar a situação que você está vivendo como um prêmio que Deus está permitindo para você ser feliz. Como Deus está permitindo, sabe por quê? José resplandecia aquela luz. E por causa de José, Deus salvou a família toda de José. Todos não morreram de fome por causa de José. Sabe o que Deus está dizendo através dessa palavra? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Quer dizer que você vai ter uma túnica de multicores. Essa multicores ali, olha, representa a multiforme sabedoria de Deus. Existem 2 palavras no Novo Testamento e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em Gênesis 37, que fala que a roupa de José era multiforme, quer dizer, multicolorida. E lá, Paulo escreveu na sua carta
A multiforme sabedoria de Deus. Quando Paulo escreveu lá sobre a multiforme sabedoria de Deus, sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando que o seguinte, que a luz de Deus na minha vida é a sabedoria de Deus na minha vida. Quando eu tenho sabedoria, eu brilho como luz. Eu sou uma luz brilhante quando eu tenho sabedoria. E a Bíblia diz que sabedoria não é fácil de encontrar, você tem que comprar para ter. Sabedoria não é fácil de encontrar, não. Você vai ter que comprar para ter sabedoria. Agora, olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho. Essa lâmpada para os meus pés, ela está falando do quê? Ela está falando de algo interessante. Porque se você tem luz no seu corpo, vamos entender. Se você tem luz no seu corpo, segundo um estudo da cromoterapia. Quando você estuda cromoterapia, é uma terapia das cores. Você vai ver que cada cor tem um significado na nossa vida. Que cada cor gira em um significado. Quando se ajunta todas as 7 cores do arco celeste, faz uma luz. Essa luz, na verdade, é isso que eu li aqui, olha. O corpo cheio de luz. Por quê? Porque é uma aliança que eu tenho com Deus e aonde eu vou, a minha aliança brilha. Mas essa aliança brilha em 7 cores. Cada cor tem um significado. Por exemplo, eu não vou entrar muito em detalhe nisso aqui não, mas, por exemplo, quando você olha para o verde o tempo todo, você descansa. Quem que não quer ir para uma roça, para um sítio, sentar lá na varanda e ficar contemplando o verde assim para ficar calmo? Porque o verde acalma. O verde fala de descanso. É por isso que Deus... Lá em Apocalipse 4 fala que o trono de Deus tem um arco ao redor do trono, só que o arco é verde, da cor da esmeralda. Por quê? E Deus também é uma luz verde. Se você pegar lá Apocalipse 4, você vai ver que Deus é uma luz verde, totalmente verde. Por quê? Porque quem olha para o trono, quem olha para Deus não cansa. Quem olha para Deus descansa, porque o verde é a cor do descanso. Quando você pega, por exemplo, um hospital, imagina um hospital. Se o hospital fosse todo preto, você ficaria mal, porque preto é luto. Se o hospital fosse todo vermelho, você ficaria com fome, porque a cor vermelha, ela motiva, ela levanta você, ela dá ânimo, ela dá fome. Ela é a cor da motivação. Então presta bem atenção. Se eu pego essas cores todas, as 7 cores do arco celeste, e junto essas cores, forma uma coisa chamada luz. Se eu tenho luz, eu tenho motivação. Se eu tenho luz, eu tenho fome. Se eu tenho luz, eu tenho descanso. E aí por aí vai. Eu não vou entrar aqui em cada cor porque não dá tempo. Mas quando eu ajunto todas as cores, por exemplo, essas cores dão uma cor só, uma luz branca. Todas as 7 cores do arco celeste formam uma cor só, que é a cor branca. Quem que representa essa luz aqui, que é a cor branca? Representa a minha aliança que eu tenho com Deus. Antes eu quero dar uma parada aqui. Você que está conosco aí assistindo esse vídeo, Deus abençoe a sua vida. Agora, a partir de agora, que eu estou mais tranquilo, toda semana eu vou estar publicando um novo vídeo aqui, vai ser ao vivo aqui. Nós vamos estar trabalhando algumas coisas aqui. Hoje eu estou falando sobre luz. O que representa a luz em nós, na nossa vida. Mas então, observe comigo. Essa luz, ajuntando as 7 cores formam uma luz, que é a luz branca, que é a representação da luz. Que nós, quando o sol, por exemplo, reflete um raio de sol em você, o sol, você olha para ele e parece amarelo, mas realmente ele não aqueles raios do sol, é as 7 cores transformadas em uma cor só, que é na verdade, a luz branca, que na verdade ela é composta de 7 cores. As 7 cores juntas formam uma cor só, que é a luz. Agora presta bem atenção, o que a Bíblia está querendo dizer para mim. Por exemplo, se você lembrar bem, aqui, José, ele tinha 7 cores no corpo, como eu já falei, ele era a luz, ele vinha como uma luz que resplandecia. Mas essas 7 cores, elas representam o que na verdade? Vamos ver. Isaías capítulo 11, versículo 2. Ó. Isaías 11, versículo 2. Aperte aí o joinha, o coraçãozinho, deixa algo aí, amém? Para saber que você estava participando conosco. Deus estará abençoando você, com certeza, com essa palavra. 11:2. Repousará sobre ele o Santo Espírito do Senhor. Primeira cor, Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, segunda cor. Espírito de inteligência, a terceira cor. O Espírito de conhecimento, a quarta cor. O Espírito de fortaleza, a quinta cor. O Espírito de conhecimento, a sexta cor. E o temor do Senhor, a sétima cor. Então observe comigo. Na verdade, as 7 cores do arco celeste
na verdade, elas representam o quê? Na verdade, as 7 cores do arco celeste, elas representam uma luz só, que é a luz que diz aqui, Mateus 6:22, lâmpada do corpo são os olhos. Não, a lâmpada do corpo são os olhos, são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Na verdade, a lâmpada aqui é o candeeiro que tem 7. O candeeiro que tem 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas, na verdade, presta bem atenção, essas 7 lâmpadas, na verdade, elas representam uma cor do arco celeste. Aqui, ó, vou te mostrar aqui o candelabro, olha, um desenho que eu tenho. Tá vendo o candelabro? Esse candelabro, na verdade, que tem 7 lâmpadas, cada lâmpada dessa, na verdade, representa uma luz. Representa o quê? A aliança. Então, se os meus olhos forem bons, de sorte, a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. Por quê? Porque você vai ser um testemunho vivo da palavra de Deus. Esse testemunho vivo. Quando você pega a palavra luz na Bíblia, ela fala também sobre gerar. Quando a Bíblia fala assim, olha, a mulher e tal deu à luz a um filho, não é isso? Quando a mulher está grávida e ela vai gerar o filho, vai trazer o filho para o mundo, a gente usa o quê? Gerou. Ela deu a luz. Então a palavra luz na Bíblia também significa gerar. Então, o que eu quero dizer para você com essa pequena palavra de hoje, né? Essa pequena palavra de hoje aqui para a sua vida. Primeiro, você precisa entender que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E luz para o meu caminho. O que representa isso? Se aqui em Mateus ele diz que a lâmpada do corpo é os olhos, representa o seguinte, que se eu obter na minha vida a visão espiritual, eu vou entender o que Deus tem para mim. Quando os irmãos de José mataram um cabrito, jogaram aquele sangue sobre a túnica de José, levaram a túnica para Jacó e falaram, olha, José morreu. Jacó olhava para a túnica era de José. O sangue não era de José. E José não estava morto. A visão espiritual de Jacó estava naquele momento ali no negro da cor do arco celeste. No anil da cor do arco celeste. O que é isso? Muitas vezes nós nos sintonizamos numa cor só, no luto, no preto das cores do arco, no anil, na violeta da cor do arco-íris. Outra hora, nós colocamos as nossas vidas influenciadas somente em uma cor. Você tem que tomar cuidado. Você precisa pegar tudo isso para a sua vida, para você ter a visão espiritual correta. Jacó olhava para aquela túnica, a túnica era do filho, mas o filho não estava morto. Nós temos que tomar muito cuidado como você está olhando essa situação que você está vivendo. Se você olhar somente para o lado de estar vendo aí, escute o que eu estou te falando, de estar vendo somente o luto. José não estava morto. Olha o que a Bíblia diz, que eles mataram um cabrito. Vamos ver lá, olha, para mim finalizar aqui, ó. Gênesis capítulo 30. Depois você que chegou agora, volta novamente, vai ficar gravado aí na minha página essa mensagem de hoje. Cada dia eu vou estar trazendo uma mensagem para você aqui, mas eu gostaria que você gravasse essa de hoje, que ela é muito importante para a sua vida espiritual. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 38, 37. Ó, 37 e 32. E logo enviaram a túnica ensanguentada a seu pai, dizendo, achamos essa túnica, rogamos que reconheça se a túnica é do seu filho ou não. Ele reconheceu, dizendo, a túnica é do meu filho. Então, a túnica era de José. Jacó só tinha visão do que ele estava vendo na mão, mas ele não tinha visão do que estava por trás daquilo ali. O que Deus está querendo dizer para você? Você precisa ser luz.
para você ter uma visão espiritual diferente da visão que você está tendo hoje. Talvez a sua visão espiritual é olhar somente para o momento. Deus está dizendo para você que essa túnica ensanguentada não é nada. José está vivo e ele está indo para o Egito. José já vai ser governador do Egito e José não está morto, mas ao contrário, ele está vivo e ele vai salvar toda a família. O que Deus está dizendo para você? Que você não pode ficar focado naquilo que é ruim, aquilo que quer destruir a sua vida. Aqui a Bíblia diz claramente que a luz, que nós temos que ter luz, amém? Jacó, as vestes dele eram vestes de luz. E há um perigo muito grande quando nós estamos revestidos dessa luz. Jacó, essa túnica multicolorida, eu vou repetir, eram 7 cores que havia na túnica de José. E as 7 cores, quando juntas, formam uma luz só. A luz branca, que é uma luz só. José estava com a túnica de luz. E os irmãos de José odiavam José porque a túnica era de luz. Ou seja, quando você tem luz, eles vão te odiar. Quando você tem luz, eles vão querer te matar. Mas uma coisa você pode ter certeza. Enquanto eles querem te matar aqui, Deus vai te promover lá. Porque foi isso que aconteceu com José. Aí olha bem, Jacó não teve a visão certa para compreender que aquela túnica era de José, mas o sangue não era de José. Então entenda, a circunstância pode estar terrível sobre a sua vida, mas a túnica ainda é sua túnica. O sangue não é, mas a túnica é. O mal, a tragédia, o problema, as invejas, as calúnias não são sua, mas a túnica é. E ainda que alguém pegue a sua túnica, tire você a sua luz, pode ter certeza, Deus está trabalhando para trazer uma nova túnica para você. Foi o que aconteceu com José. Agora, observe comigo, os nossos inimigos das nossas vestes de luz. A Bíblia fala que a serpente entrou no jardim, Adão e Eva se vestiam de luz. Mas quando eles caíram por causa da serpente, perderam aquela luz. Eles perderam aquele revestimento de luz. Então observe o que eu estou dizendo para você. Deus sempre tem algo preparado para a sua vida. Quando Adão e Eva perderam as vestes de luz, Deus já tinha matado o cordeiro e já tinha a pele do cordeiro para colocar neles. A pele do cordeiro já estava preparada. Deus sempre tem algo preparado para você antes da tragédia, antes do luto, antes do problema, qualquer coisa. Ele já envia antes. Deus não trabalha agora, Ele está trabalhando lá na frente por você. Você está aí, Ele está trabalhando na frente por você. Agora, o que você precisa fazer? Levantar a sua cabeça, crer. Crer além do que você tem crido, que há luz dentro de você. E é essa luz que está dentro de você, está saindo para fora. Porque esse é o segredo da luz. A luz está dentro de você e ela está saindo para fora. Agora as pessoas vão olhar para você e vão ver a luz em você. E outra coisa, sabe por que a luz está dentro de você? Porque a luz gera. A luz tem poder de gerar. Essa luz dentro de você vai sair para fora. Porque o segredo da luz é gerar. Você tem que entender que a luz que está em você, ela vai gerar frutos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos filhos da luz. Por que você é filho da luz? Porque Deus é o Pai das luzes. A Bíblia fala que Deus é o Pai das luzes. Se Deus é o Pai das luzes, porque eu sou filho da luz. Então a luz que está em você tem que resplandecer. E como? Quando você entender que a aliança de Deus está com você, quando você tiver bons olhos. A lâmpada do corpo são os olhos. E se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É isso que a Bíblia está dizendo. Aonde você pisar vai ter luz. Aonde você falar vai ter luz. O que você ouvir vai se transformar em luz. Ainda que você ouça coisas das trevas, vai se tornar em luz. A sua boca ao falar vai sair luz. É isso que a Bíblia está dizendo. O que é luz? Satanás, ele fica escondido sobre as trevas. Por exemplo, se você está num ambiente que você sabe que tem uma coisa maligna te oprimindo, você abrir a boca e falar assim, olha, haja luz nesse lugar, que a luz revele o mal desse lugar. Na hora, Satanás vai sair ou vai mostrar para você aquilo que está, aonde está aquela luz. Por quê? Porque luz na Bíblia representa o quê? Fazer com que Satanás saia da sua toca. Qual que é a toca de Satanás? Qual que é a toca dos demônios? As trevas. Quando você fala, haja luz, naquele momento, as trevas serão dispersas. Por quê? Porque houve luz naquele lugar. Deus possa abençoar você. Volte aí e veja essa palavra na íntegra, para você entender na íntegra o que eu estou falando. Eu estou pegando Salmo 119, versículo 105. O maior salmo da Bíblia. Por que ele é o maior salmo da Bíblia? Porque Davi priorizava a palavra. Então ele escolheu um salmo para falar da palavra. O salmo que fala da palavra é o Salmo 119.
É o maior salmo da Bíblia, porque Davi priorizava a palavra de Deus. Ele fez um salmo para a palavra, que é o maior salmo que tem, que é o Salmo 119. Aí ele diz no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é a luz para o seu caminho. O que eu devo fazer? Eu devo mergulhar na palavra. Eu devo mergulhar na palavra. Por isso eu quero te oferecer, para terminar essa live rápida aqui, olha, durante a semana, agora eu vou estar sempre fazendo uma live aqui. Hoje é segunda-feira, é a nossa primeira live da semana. Na outra semana eu vou ter uma live também, a primeira na segunda-feira. Durante a semana, essa semana eu não sei se eu vou ter, porque é uma semana, graças a Deus, muito cheia, muita coisa para fazer, muita coisa, mas eu vou tentar fazer uma nova live essa semana. Se não, na próxima semana eu vou fazer pelo menos 3 lives por semana, que nós vamos estar tratando de alguns assuntos. Eu vou estar tratando de alguns assuntos aqui com você, espiritual, para abençoar a sua vida. Essa live vai sair daqui, vai lá para o YouTube, vou colocar no meu YouTube, vou deixar o link aí para você entrar lá, curtir também, entrar no meu canal, que vai ter várias coisas novas nesse canal. Mas eu quero te oferecer a palavra. A palavra de Deus, ela é algo muito sério. Uma coisa que você tem que entender, que a palavra de Deus não é para qualquer pessoa. Ela não é para qualquer um. A revelação da palavra também não é para qualquer pessoa. A palavra de Deus, ela é algo muito sublime. E como ela é algo sublime, ela não é para qualquer pessoa. Nem todo mundo recebe a mesma revelação. Tem gente que vai procurar, mas não vai encontrar. Tem gente que vai falar, mas não vai trazer aquela revelação porque ela não obteve. Porque a palavra de Deus, ela é só revelada para alguns. Alguns dizem assim, Jesus falava em parábolas para a gente entender. Não é não. Ele falava em parábola para ninguém entender. Ele falava em parábola para ninguém entender. Ele chegou a falar com os discípulos, olha, eu falo em parábolas só para eles. Agora, para vocês, eu não falo em parábolas, porque são poucos que vão entender a revelação da palavra. Nem todo mundo entende, não. Tem gente que vai entender ao contrário, vai ser superficial. Nunca vai conseguir mergulhar totalmente na palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é algo para qualquer um. Eu quero mostrar para você uma palavra aqui, rápida, para você entender. Olha, quando nós... pegamos a palavra de Deus aqui na Bíblia, a Bíblia diz assim, olha, eu quero ler para você um lugar aqui, olha. Espera só um minutinho, deixa eu achar. Aqui, ó. Provérbios 23, 23. Ó. Provérbios 23, 23. Vamos ver lá, ó. Provérbios, capítulo 23, e o versículo de número 23. Provérbios 23, 23. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios 23, 23. Provérbios 23, 23. Ó. Compra a verdade e não há vendas. Compra também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aqui está dizendo compra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não tem preço, mas ela tem um valor. Escute o que eu estou dizendo. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a venda. O que é a verdade? Escuta o que eu estou te dizendo. Para uma pessoa ser liberta, ela precisa conhecer a verdade. Olha o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que acha que libertação é uma pessoa que está lá na rua, ou chega na igreja, você põe a mão na cabeça dela, expulsa o demônio, ela está liberta. Tem gente que acha que libertação é isso. Aí eles têm entre aspas, assim, ó, o culto de libertação. O que é o culto de libertação? É porque vai expulsar demônio, vai curar enfermo. Isso não existe. Libertação não é expulsar demônio. Libertação é outra coisa bem diferente. Isso aí é expulsar demônio e ganhar a pessoa, é salvação. Chamar a pessoa para o Senhor é salvação. Agora, quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, a Bíblia está dizendo o seguinte sobre libertação. O que é libertação? Conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu estou conhecendo a palavra, eu estou sendo liberto. Libertação não é colocar a mão da pessoa, expulsar o demônio, sessão de descarrego, sessão de não é nada disso não. Libertação é conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou liberto. Então conhecereis a verdade vos libertará. Então o que é isso? É conhecimento. Quando eu busco a palavra, conheço a palavra, eu estou sendo liberto. Essa palavra que eu ministrei aqui para você nessa tarde está te libertando. Porque é libertação. Conhecereis a verdade te libertará.
Não é culto de libertação, não. Todo culto da igreja é libertação, porque ele fala de conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, o provérbio fala, compra a verdade. Então você tem que comprar a verdade. A libertação, olha, a salvação é de graça. Deus te deu a salvação de graça, ninguém arranca. Essa historinha que eu perdi a salvação, que eu vou perder a salvação, é quem não conhece Bíblia. A Bíblia é clara, a salvação é algo eterno. Não é salvação até amanhã, salvação até eu pecar, não. É salvação eterna. Ninguém rouba a salvação da sua vida. Não tem como. A salvação é dividida em 3 partes. Salva o espírito, salva a alma e salva o corpo. A Bíblia diz isso. Não sou eu, não. É Bíblia. Bíblia. Agora, presta bem atenção. Compra a verdade, porque a salvação é de graça, mas a libertação, você vai ter que correr atrás, você vai ter que comprar a verdade. Aqui está falando, olha, 23, eu vou ler de novo, porque pode ter alguém despercebido aí e depois pode falar bobagem. Compra a verdade, Provérbio 23. Compra a verdade e não há vendas. Quer dizer, eu comprei a libertação e eu não vou vender a minha libertação porque eu estou em conhecimento. Aí agora vem, olha, compra também a sabedoria, a instrução e o entendimento. 4 coisas que Provérbio 23 manda. Compra a verdade, 1, e não a venda. Por que a verdade não pode ser vendida? Eu não vendo a verdade. Não tem como eu vender a verdade. Por que não tem como eu vender a verdade? Porque ela é minha. Se eu comprei ela para mim, eu vou vender ela. Fala da minha libertação. Não tem como eu vender a minha libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí vem, compra a sabedoria e compra a instrução e o entendimento. 4 coisas que a Bíblia manda você comprar. Isso aqui que a Bíblia está mandando você comprar é o mesmo que está escrito em Apocalipse. Vamos lá, olha, quer ver? Vou te mostrar. Apocalipse 3,18, porque eu li em Provérbio, você pode pensar assim, isso aí é lá no Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento, então. Vamos para o Novo, vamos. Apocalipse 3,18, Daqui a pouco você vai entender por que eu estou te dando essa palavra, que ela é muito importante para a sua vida. 3,18. Aconselho-te. Apocalipse 3,18. Essa igreja é a igreja de Laodiceia, a igreja degradada, a igreja da degradação. É a igreja de hoje. A Bíblia tem 7 igrejas na Ásia, lá em Apocalipse. Cada igreja dessa é um templo da igreja. O primeiro tempo, nós estamos vivendo hoje no tempo da Laodiceia e no tempo da Filadélfia. A Filadélfia está dentro da Laodiceia, que a igreja atual é a Laodiceia. E dentro dela está a Filadélfia, aqueles que vão ser arrebatados. Agora presta bem atenção, 18. Aconselho-te, está falando que a igreja de Laodiceia, a igreja degradada, que é a igreja do nosso tempo. Aconselho-te que compre de mim, presta atenção, ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças, veste branca para que vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os olhos, a fim de que veja. Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 3,18, está mandando você comprar essas coisas. Por que Apocalipse está mandando você comprar isso? Sabe por que Apocalipse está mandando você comprar isso? Porque tem coisa que você não vai ter de graça. A salvação é de graça, sim. Mas colírio para os seus olhos, que é revelação de Deus? Não. Mas colírio, que é revelação de Deus para a sua vida? Lógico que não, você vai ter que comprar. E aqui diz mais, olha. Deixa eu só colocar aqui direitinho na palavra onde eu estava. Eu te aconselho que compre ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo fala o seguinte, está falando que você vai comprar ouro refinado no fogo, é a palavra purificada, é a palavra transformada, é a palavra que edifica, que transforma a sua vida, não é blá, 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 não. O que nós estamos ouvindo do nosso tempo hoje é blá, 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 mas aqui não é isso não. Agora diz mais, olha, para mim terminar essa live aqui. Colírios, veste branca, né, que eu estou esquecendo, e veste branca aqui, olha, é a luz resplandecente para a sua vida, que é a sabedoria, que é a luz, a instrução, o conhecimento, e mais colírio pelos seus olhos, que é o quê? Que é revelação de Deus. Aqui diz que você tem que comprar isso. Porque isso não é fácil de achar. A palavra de Deus não é fácil de encontrar. Você vai encontrar muita coisa, menos a palavra de Deus. De graça, não. Você vai ter que pagar um preço para você
obter esse conhecimento da palavra de Deus, você tem que pagar um preço. Qual que é o preço? Você está aí agora me ouvindo, é um preço que você está pagando para ouvir a palavra de Deus. E quando você pega aqui, olha, aqui, olha, são 4 coisas que a Bíblia manda você comprar, que você tem que comprar, que é Provérbios 23. Ó, compra a verdade, 1, a sabedoria, 2, a instrução, 3 e o entendimento, 4. A Bíblia está mandando você comprar. Quer dizer que você tem um preço a pagar para você receber o conhecimento da palavra de Deus. Que preço é esse? Não é um preço fácil, não. É um preço árduo que você vai buscar na palavra de Deus para você conseguir. É um preço que nem todo mundo quer pagar. Amém? As pessoas querem receber, mas elas não querem pagar. A palavra de Deus, ela não tem preço, ela tem valor. O que é valor? Por exemplo, seu filho, ele não tem preço, ele tem valor. E esse valor esse valor não tem alguém que pague. Você não pode vender o seu filho, você pode vender o carro, a casa, roupa, que isso aí tem preço. Agora, seu filho é algo que tem valor. Por isso que Abraão, Deus falou com ele, Abraão, pega o seu único filho que tu amas e leva para mim. Porque Isaac não tinha preço, Isaac tinha um valor para Abraão. Deus queria algo que tivesse valor. Para você entender a palavra de Deus, para você ter a palavra de Deus sobre a sua vida, você precisa pagar um preço. Qual que é o preço? Primeiro, eu estudo a palavra. Eu vou estudar a palavra de Deus. Eu vou ter alguém que vai me instruir, um mestre que vai me ensinar a palavra de Deus. Se eu sei, é porque alguém me ensinou. Você pode aprender se alguém também vai te ensinar, porque é assim que a palavra gira, é assim que a palavra se transforma. Eu tenho uma revelação, o outro tem outra revelação e assim vai. A revelação vai gerar na sua vida entendimento, instrução e sabedoria. Eu quero, para finalizar aqui, dizer para você que nós temos vários cursos na nossa plataforma. O curso Salvação e Reino, você vai aprender o que é salvação na Bíblia inteira e o que é reino. Tem gente que acha que é só ser salvo e mais nada. Não, tem salvação e tem reino também. O ladrão da cruz, o Senhor perguntou para ele perguntou para o Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Porque salvação é uma coisa, reino é outra. Eu trabalho nesse curso Salvação e Reino na Bíblia inteira. São 57 aulas de 40 minutos cada aula. Você ainda recebe um e-book meu, um livro meu, um e-book chamado Salvação e Reino. Você estuda detalhe por detalhe na Bíblia sobre salvação. Depois eu tenho um outro curso também muito importante, Apocalipse, versículo por versículo. Você vai aprender tudo sobre Apocalipse. E na realidade, Jesus está voltando para levar a igreja inteira ou não? Vai ter mesmo arrebatamento ou não? Lá eu falo sobre isso. Quantos arrebatamentos serão? Tem gente que acha que é um arrebatamento. Está enganado, tem mais de 8. São vários arrebatamentos que vão acontecer. E como serão esses arrebatamentos? Como é que vai ser? Tem gente que vai ser arrebatado para a nuvem, tem gente que vai para o trono. Como que vai ser os arrebatamentos? Eu falo tudo sobre eles e eu tenho um livro também sobre esse assunto. Apocalipse, versículo por versículo, que é um curso que você pode fazer conosco. Um curso importante também para quem é ministro de louvor. Louvor e adoração. Eu ensino na Bíblia inteira o que é louvor e adoração. Intercessão em batalha espiritual. Eu ensino sobre o que é demônio na Bíblia e o que é anjo caído. Anjo caído é uma coisa, demônio é outra. Existe uma diferença de anjo caído para demônio. Eu falo sobre a batalha espiritual todinha. Quem é Satanás? Quem é o luzeiro, o Lúcifer? Será que ele era regente no céu? Ele nunca ministrou louvor no céu, nunca, biblicamente falando, não tem registro lá. Eu vou ensinar cada detalhe sobre ele, no batalha espiritual e intercessão. Eu ensino como formar um grupo de intercessão na sua igreja para oração. E lá também eu ensino o poder da oração. E tenho vários cursos mesmo, e tem o curso principal que é Médio em Teologia. Você estuda 3 anos e meio comigo, no final você recebe um diploma de médio em teologia. Nele você vai estudar muita coisa mesmo. E eu quero também aproveitar e oferecer a você um curso chamado Cura Interior. Eu terminei a minha formação em psicanálise clínica, psicoterapeuta e humanoterapeuta. São 3 áreas que eu trabalho: psicanálise clínica, psicoterapeuta e humanoterapeuta. Essas 3 áreas estão ligadas a terapias que você que se interessar pode. Ou aí você entra nas minhas redes sociais, nesse canal mesmo aqui meu, aqui da página, você vai encontrar o meu telefone, você pode entrar em contato. Você pode fazer uma análise, uma consulta, tudo isso você pode fazer ao vivo ou online. Você pode fazer um tratamento psicológico, tanto online quanto ao vivo. Na verdade, o que acontece?
Na psicologia ou na psicanálise, o médico, o terapeuta, ele nunca vai dizer para você assim, olha, eu vou curar a sua dor, porque ele não tem poder para curar. O que ele faz? Ele vai te ajudar a superar a dor, mas curar ele não pode. Ele não tem essa condição. Por isso que eu sou humanoterapeuta também. O que é humanoterapeuta? Eu posso usar a minha fé como cristão, a minha fé em Cristo, para ajudar você também. Além de eu fazer com você os processos psicanalíticos e as terapias, eu também posso trabalhar com você espiritualmente, com os dons espirituais e junto com o Espírito Santo nós vamos trabalhar. Você vai fazer a análise, vai fazer a consulta, vai fazer a terapia, e dentro da terapia, dentro das consultas, nós também vamos orar, nós também vamos profetizar, nós também vamos usar os dons espirituais para você receber a cura. Eu posso fazer isso por quê? Porque eu sou humanoterapeuta também. Eu não só sou psicanalista, mas humanoterapeuta. E o humanoterapeuta, ele pode usar a sua fé para conduzir o seu paciente ou o seu assistido. São palavras que nós usamos nessas técnicas. Mas agora, eu tenho um curso para te oferecer chamado Cura Interior. É o primeiro nível. Cura Interior é um curso que você vai ter 22 aulas que eu vou explicar o que é a cura interior bem raso e profundo ao mesmo tempo. Eu pego todos os personagens da Bíblia e te mostro que eles também são seres humanos, que eles também tiveram problema com rejeição, problema com amargura, tiveram bipolaridades. Jonas mesmo era bipolar. Nós temos, por exemplo, Moisés, que era depressivo. A Bíblia mostra que ele tinha depressão, que ele tinha problemas de rejeição. Então, nesse curso eu mostro tudo sobre isso. Você vai entender tudo sobre isso. Por quê? Porque é o conhecimento que cura. A consciência que cura. O conhecimento é que cura. Jesus vai curar você através do que você aprendeu da palavra. E depois desse cura interior, eu tenho outro nível mais forte, que é chamado libertação espiritual. Nesse curso, eu te mostro dentro da Bíblia e dentro da psicoterapia, eu mostro para você dentro da Bíblia, dentro da psicoterapia, dentro das terapias, o que é ansiedade, o que é bipolaridade, tudo isso num curso chamado Libertação Espiritual. Nele você vai receber também a libertação espiritual. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então você vai conhecer a verdade do que você sente e vai conseguir a libertação através desse curso. São dois cursos muito especiais. Um curso chamado Cura Interior e o outro chamado Libertação Espiritual. Dois cursos poderosos que você pode estar participando e estar fazendo conosco. Eu quero, no finalzinho dessa live, vai ficar embaixo aí o meu telefone, o Zap, você pode entrar e você pode falar comigo ou com outra pessoa também que possa receber você, mas não importa, você vai entrar lá e você pode fazer um desses cursos. Esses cursos podem mudar a sua vida e pode mudar a sua história. Por isso que eu estou oferecendo para você aqui agora. Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco ou você que vai continuar conosco. Amém? Deus abençoe você. Volte aí essa live desde o começo, que com certeza algo Deus tem para falar com a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Todos que estiveram conosco aqui, seja abençoado. Eu profetizo uma bênção na sua vida nessa tarde. Senhor, eu abençoo essa família, essa pessoa, que ela seja tocada pelo poder do teu nome agora. Aonde essa pessoa estiver, que ela receba o toque do Espírito Santo e que ela possa ser transformada através do nome de Jesus e que o Senhor toque no coração dela agora, para que ela venha crescer espiritualmente com a palavra de Deus. Deus abençoe você. Até a nossa próxima live. Nós estaremos aqui novamente. Hoje eu tratei sobre luz, mas eu vou estar tratando sobre especificamente vários temas aqui na nossa live. Deus abençoe você. Curta a nossa página, convide pessoas para curtir a nossa página e eu vou deixar no finalzinho aí, olha, o Zap que você pode entrar e pode escolher um curso. Pode ser teologia, o médium teologia total, onde está todo o pacote dos nossos cursos, ou um curso que você quiser fazer, que com certeza vai estar abençoando a sua vida. E essa semana, todos os lugares que eu vou está lá no meu, está aí, né, no Face, e são semanas de seminários de cura interior em vários lugares. Esse mês e o outro mês são semanas de cura interior em vários lugares. Se você estiver perto de algum lugar desse, você será muito bem-vindo a participar conosco desse seminário de cura interior. Deus abençoe a sua vida e a sua família.